gente vamos agora terminar essa apostila, né? Essa segunda apostila, explicando mais detalhes sobre o projeto, o desenho, né? Do projeto arquitetônico. E agora vamos dando procedimento, vamos falar então sobre a questão das janelas, né? Nós paramos aqui, inclusive destaco mais uma vez, ó, gente, presta atenção aqui, ó. Tem uma altura, ó, tem uma largura e tem um peitoril, né? Lembra o peitoril? A distância do piso até a janela, tá? Aqui então são as paredes, aqui é a janela, linhas médias, né, paredes, e aqui então a largura da janela 2, a altura 1 e um peitoril de 1 metro significa que ela está 1 metro acima do piso, ok? Então aqui vocês vão ver os vários tipos de janela, como se representa, de correr, tá? Aqui de novo em planta e aqui em corte, né? Visto em pé, ok? As janelas, tá? Aqui é interessante porque nesse corte você vê o piso, você vê a laje, você vê o telhado e você vê até a calha, ok? Aqui ó, a vergazinha, aquela viga que fica em cima da janela, está tudo aqui, ok? Aqui você tem um outro tipo de janela muito usada em banheiro, né, que a gente conhece, as pivotantes, né, ok, que aparece aqui para nós, os desenhos dela, isso em vista, né, aqui está em planta, isso é a planta, como você vê em planta, veja que você não consegue muito diferenciar em planta, né, na vista, ou seja, ou no corte é que você percebe, então, por isso que tem que ter o corte, tá, a visão em pé, né, o corte no sentido em pé, como o corte do bolo, né, para que você saiba realmente o que é, né. Aqui também tem a tipo basculante, muito usada em cozinha, né? Tá vendo aqui, ó, no corte eu sei como é. Vejam que em planta é sempre tudo muito igual, né? A gente não percebe claramente a diferença. É por isso a necessidade do corte. E detalhe, gente, ó, traço, ponto, linha tracejada e com linha grossa, né? Então, e indicando para lá. Então, isso aqui ele está cortando e mostrando para esse sentido de cá, ó, tá? E isso que você está vendo aqui, ó, tá? Isso aqui é o corte visto em pé desta janela, ok? É, mesma representação aqui, só que aqui a janela é do tipo basculante e aqui já a janela do tipo guilhotina, né? Que ele é já pouco usado hoje em dia, tinha aquela borboletazinha e você travava a parte de baixo em cima e aí então entrava ar. Quando você não queria, você destravava, descia a parte de cima para baixo, fechava tudo e aí essa era a famosa janela guilhotina. Hoje quase não se usa mais, tá bom? Aqui é a de abrir, também hoje não se usa muito, antigamente era muito usada, tá? E essa aqui é uma vista, ou seja, você vendo de fora, né, como se estivesse de fora na rua, vendo a janela, e aqui ele mostrando em planta ou como é o desenho da planta da janela de abrir, tá? Aqui são as representações de cota de piso. Aqui só tem uma coisa importante. Isso aqui vocês já viram comigo, né? É a cota do piso que vocês estão observando aqui. É a representação em planta baixa. E aqui é a mesma coisa. É a cota do piso. Só que aqui ele está representado dentro do corte. Então no corte você faz com esse símbolo e na planta você faz com esse símbolo, tá? Aqui é também outro símbolo usado no corte. Aqui são formas de representar o norte, como eu disse para vocês, necessário. E aqui é a diferença entre o piso que não tem instalação hidrossanitária e um piso que tem a instalação do tipo hidrossanitária, ok? Aqui vocês vão ver então aqui é obrigatório representar, né, as peças. Então aqui ó, chuveiro, vaso sanitário, pia da cozinha, o tanque da lavanderia. Então aqui as representações, tá? E aqui, ó, gente, ó, a edificação cortada como um bolo, lembra? Quando é cortada como um bolo, chama-se corte, né? E aqui então é o corte de um banheiro e você vendo o banheiro por dentro. Então você está vendo aqui a torneira do chuveiro, você está vendo o chuveiro, você está vendo o box divisório do chuveiro, a bancada do lavatório, né? O espelho, você está vendo aqui o vaso sanitário e aqui a cuba do lavatório do banheiro, tá? Isso aqui é um corte no sentido do comprimento e esse aqui é um corte no sentido da largura, né? Do sentido menor, né? Então aqui está aqui, ó, o box, o vaso sanitário e lá atrás você está vendo o chuveiro, tá? Então esse aqui é um corte, tá? Isso aqui é a planta baixa, ou seja, está no sentido cortando no sentido horizontal, a gente chama de planta baixa. Cortando no sentido vertical, a gente chama de corte,
ok? Aqui é para simbolizar, explicar para vocês, é quando você quer fazer uma parede muito grande e ela não vai caber no desenho, aí você faz isso aqui, ó, esse tipo de zigue-zague significa que você diminuiu o tamanho para poder caber no desenho, tá? Tanto aqui como aqui embaixo, tá vendo? Ele diminuiu. Isso aqui é a fundação, né? A fundação que está embaixo da terra e aqui sobe então as paredes. E ele fez isso aqui para dizer que ele cortou, diminuiu o tamanho, tá, gente? Aqui ele está mostrando as portas e as janelas em perspectiva, em 3D, e aqui ele está mostrando em corte como fica isso, né? Em corte, ou seja, cortando como um bolo, no sentido vertical, paralelo às paredes. Você vê aqui então o peitoril, a janela e a verga, né? Que no caso aqui ela já vai direto e se funde com a laje, que é aquela viguinha que você coloca em cima aqui, gente, ó, em cima da porta para poder então você poder sustentar a janela. Aqui representação de escada, como se representa escada, tá? E aqui eu chamo a atenção para que os degraus, quando passam de 1,50 m, eles são marcados em tracejado, porque estão acima de 1,50 m. Então não pode ser mais linhas contínuas. A cota do zero, onde começa a escada, e a cota do 2,56, onde termina a escada. Aqui é a porta de 0,80 por 2,10, e aqui está o S de subir e a seta, né, que aqui vai subindo, tá? E aqui ele colocou o detalhe do corrimão prolongado por mais 30 centímetros da escada, ok? Aqui então é a planta baixa da escada, e aqui é o que é? É o corte, ou seja, cortar no sentido como se corta o bolo, né? Na vertical, você está vendo que o corte da planta baixa, né? Desculpa, o corte da planta baixa, isso, da escada. Então você está vendo aqui a escada, você está vendo ela chegando lá em cima, aqui ela da onde ela sai, o corrimão, e aqui você vê uma coisa que a planta baixa não pode mostrar. É por isso que tem que ter corte. Você está vendo o que? Você está vendo que o corrimão é duplo. E isso só o corte pode mostrar. Inclusive ele coloca a altura que ele quer os corrimões. A 70 centímetros o primeiro e a 92 centímetros o segundo. Ok? E aqui ó, a simbologia de o que? De cota de piso 2,56 e 0,20. Uma outra forma de você cotar a altura dos pisos, isso no corte, tá? Aí aqui ele vai falar sobre linhas de cota, né, gente, que é a medida, para você ver a medida das paredes, para você poder fazer a área dos cômodos, dos ambientes. Então ele chama essa linha principal aqui, onde vai estar a medida, e isso aqui a gente chama de linha de chamada, essa perpendicular com a inclinada, onde você mostra da onde começa e aonde termina a medida, ok? Você pode usar traço, pode usar ponto, ponto vazio, ponto cheio, tudo isso faz parte, tá tudo certo, tá? Normas básicas de construção, então tudo isso faz parte. E aqui você tem algumas normas, que isso depende de prefeitura para prefeitura, que é, por exemplo, a questão que você tem que estar recuado 4 metros da frente, 1,5 m nos lados, o pé direito, né, que é a altura do piso em relação ao teto, no máximo 2,5 m, tá? Portas externas de 90, portas internas de 80, largura dos corredores no mínimo 90 centímetros, abertura para iluminação 1/6 da área do piso, inclinação do telhado 30%, se for de fibra ou cimento, a famosa Brasilite, até 12 ou 5%, isso depende muito do local e do tipo de telha, a espessura da laje 12 centímetros, e as paredes de meio tijolo, que são paredes de 15 centímetros, são as fininhas, e as paredes de 25 centímetros, que são as grossas de um tijolo. Hoje já não se usa mais isso, tudo é parede de 15 centímetros, até porque vocês estão vendo nos vídeos que eu estou colocando antes de começar as aulas, que a tecnologia da construção está mudando completamente a forma convencional, tá? Para terminarmos aqui, ainda tem aqui, fala aqui sobre os tipos de convenções para mostrar quando você tem uma mudança na construção, uma reforma, né? Então, a forma mais utilizada é essa aqui, ó, as de paredes. Então, ó, o que você vai deixar, a parede que vai ficar em pé é preto, o que você vai construir é vermelho e o que você vai tirar você faz em amarelo. Então, quando vocês verem uma planta toda colorida com preto, vermelho e amarelo, não é porque o arquiteto quer fazer artes visuais, não é nada disso. É para dizer que vai fazer uma reforma e ele vai tirar tudo, as paredes que estão em amarelo, vai manter as que estão em preto e vai construir as que estão em vermelho, ok?
Obviamente que também podia ser tracejado para você construir, contínuo para você conservar e pontilhado para demolir. Só que isso confunde. É melhor usar cores, tá? E aqui chegamos no corte, tá, gente? Mas o corte eu vou explicar isto já numa outra videoaula para a gente continuar explicando o que é o corte, que é muito importante no desenho arquitetônico, tá bom, gente?